A primeira semana de Mani, você tem uma audiência desastrosa e vai fazer com que a Globo faça mudanças na trama, meus amigos. A novela chegou à sua primeira semana com uma audiência muito, mas muito preocupante. Eu sou o Paulo aqui do Super Série e todos os dias a gente tem vídeo às 11 da manhã. A gente fala muito mesmo sobre o que chega no streaming. Então, todas as notícias sobre tudo que tá chegando no streaming você encontra por aqui todos os dias às 11 da manhã. Então se inscreva, deixe o seu gostei, o seu comentário, participe aqui do canal. Vamos nessa falando sobre tudo isso dessa nova novela das 9. A gente vai falar muito sobre o que vai acontecer nessa segunda fase da novela, sobre quais são os próximos personagens, quem entra, quem sai, e a gente também vai comentar aqui, vai falar sobre a audiência, porque podemos dizer que a novela flopou, a novela não vingou. O que você tá achando da novela? Então comente, participe por aqui, porque Mania de Você gerou essa grande surpresa negativa na Globo, porque a história estreou ali, podemos dizer, com pior audiência da faixa das 21 horas. A trama fechou a sua primeira semana de exibição com uma média, pasmem, apenas de 22 pontos de audiência. Claro, a gente já sabe que hoje é muito difícil uma trama chegar aí nos seus tempos áureos de 30, 40 pontos, que elas sempre vão oscilar ali na casa dos 26, dos 28 pontos. É uma audiência muito abaixo do esperado. Então a gente já pode considerar essa semana ali como um fracasso de audiência, né? Nessa primeira semana. E claro que a comparação com Renascer, né? Que embora não foi um sucesso absoluto de repercussão, mas foi um sucesso de audiência, alcançou ali as suas metas de 25, 26 pontos. Mas todo mundo reclamava, inclusive lá na Globo, da repercussão de Renascer. Mas a audiência era boa, que torna os números de Mania de Você, que é uma trama muito mais ágil, a gente não pode negar. Em uma semana já aconteceu coisas, arcos, que uma novela inteira de Renascer não aconteceu. Mas tudo isso já acendeu o alerta lá na Globo. Claro que a Globo foi obrigada a tomar certas medidas aqui para tentar salvar a audiência da novela. E quais são essas estratégias? Quais são esses caminhos? Estão aí a redução de capítulos, por exemplo. O capítulo que vai ao ar já nessa semana, nessa segunda-feira, ele vai trazer 3 capítulos em um. Eles cortaram muito e, por exemplo, o que vai acontecer com Molina, né, de todo o fim dele, já vai acontecer nessa quinta-feira, né, nessas últimas semanas. Porque um dos ajustes mais importantes mesmo vai envolver a antecipação do fim do Molina, do famoso Quem Matou. Porque originalmente o personagem deveria morrer lá pelo capítulo 13. Então vai acontecer dessa edição, iria acontecer na terceira semana, mas devido a essa necessidade de aumentar o interesse da trama, eles já sabem que trazer a segunda fase vai ser, podemos dizer assim, uma estabilização para a novela, para ver se vai precisar de mais ajustes ou não, e claro que com o final do Molina, pode ser que movimente ainda mais a narrativa, possa trazer novos arcos e criar esse grande mistério, já que todos os protagonistas da novela vão ter motivos aí para desejar fim do Molina. O Rudá, ele será o principal suspeito, como consequência ele vai fugir para Portugal. A gente já vai falar nesse vídeo o que vai acontecer com o Rudá, que é talvez a minha maior ponta solta dessa novela, e claro, vai aumentar toda a tensão e todo o suspense nessa história. Só que os outros personagens também serão suspeitos. Até então, a gente vai ficar assim, tentando entender tudo o que vai acontecer. O Mavi, a Viola e a Luma, eles vão ter conflitos com esse vilão. E vai aumentar o número de suspeitos. E a expectativa na Globo é que essas mudanças vão trazer um novo ar, um novo fôlego
para Mania de Você. Vamos lá, o que vocês estão achando de tudo isso? Vocês estão gostando da novela? Vocês não estão gostando? Enfim, aqui no canal eu já fiz pesquisa, o pessoal tá muito dividido, né? Eu gosto da novela, eu gosto do texto, o ágio, né? O texto ágil do João Emanuel Carneiro. Tem muitos erros, tá? Eu acho que a novela tá muito Globoplay, tá muito streaming. Isso é um erro. Não está tão novela assim, porque eu acho que a novela, quando ela tá na TV aberta, ela precisa agradar todos os públicos, né? Mas eu gosto do texto ágil do João Emanuel Carneiro. Para mim, se fosse uma novela de streaming, funcionaria perfeitamente. Uma série, né? Como série, ela funciona perfeitamente com esse lado de traição dos personagens. Mas eu acho que por ser uma novela de TV aberta, a gente não pode esquecer disso, é uma novela, precisa de mais elementos. Faltam muitos elementos. A gente vai ver na segunda fase como isso vai acontecer, como que isso vai movimentar a história. Eu não gosto do Rudá, ponto. Não gosto. Eu entendo que o jogo vira a todo momento. Eu entendo que essa é a premissa de fazer um mocinho que erra, mas não tenha desvio de caráter de como traição. O seu caráter em xeque. Mas isso não funciona na TV, ele funciona pra série. A gente precisa da mocinha bem construída e não da mocinha boba, mas a mocinha que erra, que acerta, mas não tem falha de caráter, porque traição é uma falha de caráter. Ou será que eu tô muito louco ou viajando na maionese? Você coloca o principal protagonista da sua história, que até agora eu não sei quem é, eu acho que é o Rudá, né, a princípio. Então, o principal protagonista da sua história, que vai dividir os amores, que vai precisar se apaixonar, e aí você coloca ele traindo. Isso é o maior erro que você pode cometer. Gente, tem casos de celebridade aí que estão repercutindo até hoje na mídia de traição e o público não perdoou essa história de aceitar a traição. Como que você quer que o público perdoe o Rudá e a Viola, que são os protagonistas dessa história, que traem a Luma? Então, assim, logo de cara, a gente já vai estar torcendo pra Luma. Porque, mano, não pode não ter uma alma viva, assim, que vai amparar a Luma, porque ela tá em um bando de cobras, inclusive a Viola, ali do lado dela. E aí funcionaria muito melhor pro texto do João Emanuel Carneiro se você colocasse o Rudá, na minha opinião, claro, de quem tá assistindo, como o arquétipo do herói ali. O cinema faz isso desde que o cinema é vivo, desde que a série é viva, tem que ter arquétipos. E o arquétipo do herói, ele é aquele no cinema, nas séries, nos filmes, que ele passa toda essa provação. E no final ele consegue vencer todas essas batalhas. E tudo isso concentrando neles. Aí você coloca o teu protagonista e tu coloca o cara traindo. Então assim, acabou com a tua história. Se ele quiser construir ele como protagonista, não vai colar no público. Acho eu muito difícil de reverter. Porque inconscientemente, a gente já odeia o Rudá. Você aceita traição na tua vida? Seja ela de relacionamento, seja ela de amizade, seja ela de amigos, seja ela de família, você não aceita, você perdoa. Agora, se você aceita, aí depende, claro que depende de vários níveis, mas você perdoa, mas você não aceita. Então, como que o público vai comprar essa narrativa? Eu não vou entrar aqui em filosofia sobre o campo da traição, mas vamos voltar para a novela. O público não compra. O público vai ficar com o ranço do Rudá até o último capítulo. Claro que ele vai fazer a redenção desses personagens. Escreva o que eu tô falando pra vocês. A gente já tá na primeira semana. Pra audiência subir, vai precisar chacoalhar muito. A gente também vai ver como que o João Emanuel, o Jack, vai colocar tudo isso, essa redenção dos protagonistas, né? Eu já sei que a Viola vai acolher a Luma nessa nova próxima fase, porque ela vai perder tudo. Mas vamos lá, quais são os meus destaques dessa primeira fase? Eu acho que a Adriana Esteves, a Viola e o Chay Suede, que é o Mavi, né? O Mavi, ele tinha uma expectativa que ele fosse, sei lá, um vilão agridoce, sabe? Não tão vilão. Eu tinha essa expectativa. Que ele seria aquele menino introspectivo que não teve o amor da mãe, que não teve o amor do pai, e de certa forma ele tenta vingar essa justiça. E ele não ia ser esse vilão tão forte. Mas, pelos andar dos próximos episódios, ele vai ser esse vilão e ele vai acabar com a Luma, porque ele vai destruir a Luma.
Isso é um fato, né, dos próximos episódios que a gente ainda já vai falar aqui pra vocês. Então, assim, eu tinha essa aposta, a minha chance era essa, mas não vai acontecer. Porque ele foi traído nessa história pela Viola. Não se esqueça, ele foi traído. Então, eu acho que o João Emanuel Carneiro, ele deveria pausar as gravações, refletir, mudar, porque em série até funciona você fazer isso, mas em novela não. Novela não. Então, assim, reverter, colocar o Mavi, fazer um grande plot, colocar o Rudá como vilão, porque acho que o público tá comprando a história do Mavi. Porque a atuação do Chay tá muito boa, né? Será que colocar ele como vilão vai funcionar? Enfim, depois de ter arruinado a história do Rudá, também ele como vilão pode ser uma aposta. Comentem aqui o que vocês acham que vai acontecer. Eu analisando a história, o roteiro em cena, eu acho muito difícil do público comprar toda essa história na próxima fase. O tempo dirá se eu estou certo ou errado. Porque o Rudá, ele vai fugir do Brasil. Com o fim do Molina, de tudo que aconteceu com ele ali, ele vai se tornar o principal suspeito. Ele vai se tornar o principal suspeito em Mania de Você. Então lá em Portugal, ele vai conhecer a Felipe. Ela vai acolher ele, o Rudá, tá? E ele vai virar uma benção na vida dessa mulher. Então eles vão se apaixonar, vão ficar 10 anos juntos. E aí, você acredita que o cara vai fazer a mesma coisa com essa mulher? Até que ele vai ter uma notícia sobre a Viola. Ela vai estar muito famosa por causa de um reality de gastronomia, de tudo que ela conquistou, né? Então assim, o cara, ele vai abandonar essa mulher pra ir atrás da Viola. O cara é um filho da mãe. Sim, cara, sabe? É muito surreal. Mais uma vez aí, e ele vai deixar essa portuguesa sem chão. Então assim, como que um cara desse, eu tô curioso pra saber como que o João Emanuel Carneiro, ele vai ter a torcida do público que tá em casa. Não vai ser muito difícil de conduzir esse personagem. Eu tô com isso na cabeça há dias, né? Não vai ter apelo do público, né? Se ele vai abandonar mais uma mulher. Mais uma. Então, assim, acho que o João Emanuel Carneiro vai ter um grande problema pela frente. Não vai ter torcida, né? Então, qualquer protagonista, seja a Luma, seja a Viola, quem ele vai colocar com... né, a protagonista que ele vai colocar com ele, não vai acontecer, não vai dar bom. Então, eu acho que ele tem muito medo ali e... Claro, vai só pra pagar a biscoitada, pode ser um dos piores papéis dela, numa situação tipo a da Thaís Araújo de Viver a Vida. Se vocês não se lembram, né? Porque de fazer uma personagem que não seja aceita pelo público. Porque, mais uma vez, por erro de roteiro, vai fazer igual o Maneco errou com a Thaís Araújo, né? Um erro de escrita lá em Viver a Vida. E esperamos que o erro do roteiro da personagem, que foi muito mal escrito, não aconteça. A Thaís Araújo, ela já tinha até falado isso em uma entrevista, né, que foi um erro de roteiro e tal. Eu espero que não aconteça a mesma coisa aqui. Vamos ficar torcendo e acompanhando para que isso não aconteça, para que não estrague a Viola, que até então estava indo com um papel bem interessante nessa primeira semana. Enfim, eu tô chocado com isso que eu vi nas últimas semanas, porque eu acho que é uma inversão de valores, assim, muito gigantesca, enfim, de como construir narrativas. Para mim, que estudo roteiro há muito tempo, eu estou chocado. Enfim, traição, decepção faz parte da vida, mas colocar o protagonista da tua história traindo, meu Deus, como que ele faz isso? Vamos acompanhar. Eu acho que ele vai fazer uma redenção desses personagens. Eu confio no João Emanuel Carneiro. Vou acompanhar. Mas vamos lá, tanto é que os números dessa semana já comprovam que foi uma estratégia errada, né? Que o público não comprou essa história muito louca dessas traições. E aí o Rudá, que pra mim ele poderia se tornar um grande vilão, a mulher dele lá em Portugal, ela vai seguir aqui pro Brasil, né? Ela vai tentar entender tudo o que aconteceu. Vai ser como uma luz na vida dele depois dessa tragédia que vai acontecer na novela das 9. Acho que podemos dizer que é um crápula, né? Porque depois de tudo que aconteceu, a mulher acolheu, a mulher acolhe ele e ele ainda acaba deixando ela novamente. Sim, ele vai deixar ela pra ficar com a Viola. Então, assim, tudo que acontece com Molina vai mudar também os destinos de Mavi e também da Luma, porque eles vão se casar e o filho pilantra da Mércia, ele vai dar um grande golpe na herdeira e ele vai deixar ela na
miséria. E quem vai acolher ela vai ser a Viola. E aí vem a redenção da Viola, que pode ser que com essa nova narrativa a gente compre um pouquinho essa história, mas vai deixar a Luma na miséria. Então, a Luma de fato vai se tornar, eu acho que a grande protagonista, né? Acho que o jogo de fato vai virar por aí, porque acho que todos eles são os pilantras, né? Todos eles, só sobrou a Luma ali. E o certo devia ter colocado a Luma, a Viola e o Rudar como esses arquétipos do herói. Eu fazia isso e deixava o Molina, o Mavi e a Mércia como os vilões. Ele deveria ter separado esses três ali, esses três arcos. Enfim, eu acho que a gente vai precisar acompanhar. Como eu já disse, vai passar esses 10 anos em Lisboa, mas o Rudar, ele vai tentar provar sua inocência, porque ele é acusado, ele é o principal suspeito de ter acabado com Molina. Sabe aquela história da Nina? Acho que vai acontecer de novo. E ele vai tentar perseguir esse objetivo durante boa parte da trama. Só que o personagem ele foi apresentado como um mocinho da novela, mas um mocinho que trai, que também erra. Vamos acompanhar esse olho por olho, dente por dente. Mas, gente, vamos acompanhar como que vai ficar essa história. Só que eu acho que ninguém aceita ser apunhalado aí pelas costas. Acho que ninguém compra a história de quem é apunhalado aí pelas costas e depois volta de bonzinho. Será que vai funcionar? Será que o João Emanuel Carneiro acertou nessa aposta? Será que as pessoas vão comprar essa ideia? Então, ele vai errar com a Filipe, que assim como a Luma, ele também errou. Então, essa mulher ela vai desenvolver essa obsessão amorosa aí pelo ativista. Havemos como tudo isso vai acontecer. Então, essa mulher que vai ser uma possessão na vida dele, vai ficar perseguindo ele, mas, no entanto, de acordo com a sinopse do folhetim, a fisioterapeuta será fundamental nessa trajetória do Rudar. Vai ser uma mulher muito, muito independente e acolhedora que vai acabar ajudando ali o Rudar nesse momento mais difícil da vida dele. Enfim, vamos acompanhar como que vai ser essa personagem, essa construção. Eu não a conheço, né? Eu não conheço a atriz que vai protagonizar, né? Vamos acompanhar aí como que vai ser esse arco. Na verdade, tá muito difícil, né? De entender ali o elenco, né? Que é grande parte é de gente desconhecida, né? A Globo ela faz essa aposta de que só tem muita gente ali desconhecida e tal. É um novo momento da empresa, mas eu não conheço a atriz que vai viver essa personagem. Comentem aqui o que vocês acham sobre tudo isso, sobre toda essa fase. Então, o Rudar, ele acaba que ele não vai ser muito bacana com ela, porque ele vai abandonar ela sem nenhum tipo de cuidado. Então, eu acho que pode ser mais um tiro no pé do João Emanuel Carneiro, que escreveu esse texto, né, pessoal? O Rudar, então, ele acaba que ele pode não ser o mocinho dessa história, né? Eu acho que ele não é. Podemos dizer assim, eu acho que vai ter essa virada, só que vai faltar um mocinho, né? Vai faltar um mocinho para essa história. Quem vai ser o mocinho dessa história? Vocês apostam em alguém, numa entrada de elenco? Tô preocupado com essa história. Esse é um vídeo de, acho que post, né? Expondo tudo aqui, o que vai acontecer. Falando na Viola, uma personagem que vai precisar ter muito cuidado, né? Porque ela vai se tornar uma mulher muito bem sucedida, né? E ela vai precisar também se reaproximar da Luna. Acho que vai ter essa redenção da personagem. Vamos ver como o João Emanuel Carneiro vai trazer para essa história. A gente segue acompanhando todos os episódios. Se inscreva, deixe o seu gostei, participe aqui do Super Série, comente se você acha que as minhas teorias estão erradas ou estão certas, o que vocês estão achando aqui. Eu acho, como eu já disse, que se o João Emanuel Carneiro não mudar a sua narrativa aqui, a história vai ter uma grande rejeição do público por conta desses arcos ali. Comentem o que vocês acham de tudo isso aqui. Eu volto amanhã às 11 da manhã com mais vídeos aqui para vocês.